Olá, pessoal! Estamos de volta, então, com o evento Conecte ATC Rio, Novos Diálogos em Terapia Cognitivo-Comportamental. Vamos para a nossa próxima palestra, com o tema O Desafio e o Paradoxo da Tolerância. Isso é assunto para TCCs? Será? Vamos ver, então. Será ministrada, então, essa palestra pela professora doutora Carmen Beatriz Neufeld, que é psicóloga, professora associada da Universidade de São Paulo, a USP de Ribeirão Preto e presidente da Federação Latino-Americana das Terapias Cognitivas e Comportamentais. Então, eu passo a palavra para a professora Carmen Beatriz. Uma boa noite. Oi, Débora! Oi, todo mundo! Feliz sábado à noite! Sejam bem-vindos à minha casa! Obrigada, muito obrigada a TC Rio pelo convite, parabéns por esse evento maravilhoso. Eu já pude acompanhar um pouco, pelo menos da fala do professor Paulo, então, maravilhoso. Parabéns à FBTC pelo apoio e parabéns à Artimed pela execução. Excelente. Bom, muito obrigada por esse convite e vamos falar desse tema aí, no mínimo inusitado, talvez, que é a questão da tolerância. Bom, por que a gente deveria falar de tolerância, ou por que seria interessante falar de tolerância nesse momento, né, que nós estamos vivendo? Na verdade, esse tema ele tem me interessado, ele tem me tocado já há algum tempo. Eu acho que talvez os nossos acontecimentos dos últimos 2 ou 3 anos devem ter colaborado, né, com essa vontade de ler e estudar mais um pouco sobre esse tema. E nesse momento que nós estamos vivendo, que é um momento cheio de desafios, cheio de novidades, cheio também de oportunidades, no sentido de novas aprendizagens, eu acho que o tema da tolerância, sem dúvida nenhuma, é um tema extremamente importante, extremamente necessário. E ele é um tema pouco falado dentro das terapias cognitivo-comportamentais. Na verdade, pelo menos da perspectiva que eu estou pretendendo falar, né? A gente fala muito, por exemplo, dentro dos transtornos de ansiedade, da questão da tolerância à frustração ou a tolerância à incerteza dentro do TAG, por exemplo, mas eu vou convidar a gente para falar de tolerância de uma perspectiva talvez um pouco diferente, talvez um pouco inusitada, olhando mais para os aspectos do nosso social. Mas e a TCC se interessa por isso? Pois é, já faz algum tempo que esse tema tem sido mais e mais e mais falado dentro das terapias cognitivo-comportamentais, os aspectos sociais das nossas intervenções, a própria ancoragem contextual das nossas intervenções. Então, é nesse sentido que eu gostaria de compartilhar algumas das coisas que eu venho estudando e que eu venho me dedicando. Primeiro de tudo, talvez a gente precise, né, fazer uma diferenciação entre aceitação e tolerância, porque as pessoas tendem, no cotidiano, a usar essas duas palavras como se elas fossem sinônimos. E, de fato, elas não são. Então, obviamente, nada mais adequado do que a gente pensar, primeiro de tudo, numa descrição de dicionário. Se a gente olhar para uma descrição de dicionário, quando nós estamos falando de tolerância, nós estamos falando de algo que a gente está permitindo de forma tácita. A gente está suportando, a gente está admitindo que alguma coisa aconteça. Nós estamos consentindo, estamos deixando passar. Quando eu tolero, eu suporto, eu admito, eu permito que alguma coisa aconteça. E o que seria, segundo o dicionário, né? Aceitar. Aceitar está na raiz de receber algo de bom grado. Então, como se diria em inglês, né? Embrace it. Né? Então, quando eu aceito alguma coisa, eu abraço essa coisa, eu aceito de bom grado, aquilo vai ter eco em mim.
E essa diferenciação talvez seja muito importante para a gente discutir a questão da tolerância. Então, pensando nessa perspectiva, nada mais correto do que a gente começar com o conceito de aceitação, porque aquele foi o conceito de dicionário. E dentro da psicologia, ou dentro dos enfoques cognitivos, comportamentais, contextuais, como é que a aceitação tem sido bastante descrito e principalmente difundido? Segundo a proposta do Reis. E Reis vai dizer que a aceitação, na verdade, é um processo ativo e consciente de aceitar, de receber os eventos, ou as situações, ou as pessoas, sem uma tentativa desnecessária de mudar alguma coisa. Então, a aceitação tem a ver com o fato de que eu não vou fazer um grande esforço para mudar aquela coisa que está acontecendo e que, de alguma forma, talvez eu esteja em desacordo, ou eu esteja achando que não é o ideal. Então, esse é um ponto bem importante para a nossa discussão. Porque o que seria, então, tolerância? Tolerância está relacionado com permitir que alguma coisa permaneça, se mantenha, aconteça, se perpetue, permitir que essa coisa esteja, que ela exista. Portanto, são coisas diferentes, mas as duas têm um motivo pelo qual talvez elas sejam tão fortemente confundidas, que é o fato de que elas partem de um pressuposto, uma ideia comum, segundo os estudos de filosofia que eu vou citar daqui a pouco, que é a ideia de igualdade entre as pessoas e de imperfeição entre as pessoas e a existência humana em si. Então, vejam que tem alguma coisa em comum, mas elas acabam se diferenciando. Então, o que seria tolerância? Né? Vamos tentar entender mais de perto do que a gente está falando, então, se tolerância não é aceitar. Nós estamos falando de um conceito comum nos dois, que é a questão dos direitos humanos. Ou seja, de eu entender que nós todos temos direitos iguais e deveres iguais. Então, se nós todos temos direitos e deveres iguais, isso significa dizer que ninguém é melhor do que ninguém. Então, isso é uma descoberta fantástica, né? Se ninguém é melhor do que ninguém. E aí, como é que isso impacta em estudar ou compreender a questão da tolerância? Eu precisei ir para a literatura de filosofia para me apoiar aí nesse ponto. Dentro da filosofia, já vou citar alguns dos autores, né, que eu me embasei. Dentro da filosofia, a tolerância, ela é considerada uma virtude humana. E ela está relacionada com um compromisso. Guardem essa palavrinha, porque ela vai ser extremamente importante para nós daqui a pouquinho. Ela está relacionada com um compromisso ético e moral. Ou seja, eu me comprometo com essa igualdade de direitos entre as pessoas. Essa igualdade de direitos entre as pessoas é um valor que eu me comprometo a defender. Então, pode ser voltada para nós. Então, por exemplo, nós podemos exercitar tolerância para nós mesmos, nós podemos exercitar tolerância com as coisas que estão no nosso entorno, nós podemos exercitar tolerância em relação ao nosso contexto e nós podemos exercitar tolerância em relação às pessoas. Quem vai falar sobre isso bastante é Horton. E um outro ponto muito importante é o fato de que a tolerância ela tem um fim em si mesma. E que fim é esse? A tolerância como virtude humana nos estudos filosóficos é defendida como uma forma, uma atuação que nos ajuda na regulação social
e pessoal. Então, vejam que pegar emprestado esses conceitos da filosofia pode nos ajudar a compreender como é que isso impacta em nós, terapeutas, pessoas que queremos estar responsáveis pelo cuidado das outras pessoas. Muito bem. Então, segundo Horton, tolerância vai ser esse caminho do meio entre a total aceitação e a oposição imoderada. Então, é esse caminho do meio que Horton vai defender e vários autores vão acompanhar essa ideia dele, que seria, então, a tolerância. Scallon, por outro lado, vai levantar 4 pontos pelos quais, para nós, é tão difícil tolerar. E aí, gente, a gente pode pensar em tolerar, como a gente sempre discute dentro das terapias, as coisas mais baseadas nos indivíduos, como tolerar a frustração, tolerar as emoções desagradáveis de sentir, tolerar a incerteza, mas nós também podemos estar falando de tolerar o outro, de tolerar uma situação, de tolerar a convivência, por exemplo. Ele vai dizer, então, que é tão difícil a gente trabalhar com a tolerância, porque, no fim das contas, a gente precisa, para eu poder tolerar, isso requer de mim uma ideia de que nós não vamos privilegiar ninguém em detrimento de outras pessoas. Ou seja, inclusive nós mesmos. Então, mesmo que algo vá ter algum impacto em mim, mesmo que algo vai, de alguma forma, me gerar uma desvantagem, para eu poder tolerar, eu preciso passar por esse estágio, o estágio de entender que nós não vamos privilegiar nenhum ser humano sobre outro. Além de tudo, a gente realmente precisa acreditar no nosso âmago. Isso é muito bonito de se dizer, né, gente? A gente diz que a gente tolera, a gente diz que a gente aceita. Isso tudo são falas excelentes que a gente faz. Mas será que nós toleramos mesmo? Será que nós não temos lá no nosso íntimo pensamentos de que nós temos mais direitos do que o vizinho, do que o colega do lado, do que um outro grupo que não é o grupo ao qual eu pertenço, por exemplo? Então, o segundo passo que o Scallon vai falar do porquê é tão difícil desenvolver tolerância é o fato de que eu preciso fazer uma autointervenção, né? uma descoberta interna para efetivamente desenvolver a crença de igualdade de direitos. Além disso, eu preciso praticar humildade, ou seja, eu preciso ter autoconhecimento das minhas próprias falhas. E aí é muito interessante, porque nós falamos em sociedades tolerantes e a gente esquece que as sociedades tolerantes são feitas de indivíduos, de pessoas que precisam desenvolver essas habilidades. E acreditar que, apesar de diferentes uns dos outros, ninguém é melhor ou pior do que ninguém. Esses 4 pontos me encantaram nos textos do Scallon. Porém, nem tudo são rosas e flores nesse mundo. Popper vai chamar a nossa atenção para dizer que, além dos desafios, nós precisamos enfrentar um paradoxo. O paradoxo da tolerância. Devo dizer para vocês que quando eu li esses estudos do Popper sobre o paradoxo da tolerância, várias fichas minhas caíram, várias. E eu espero que também para vocês possa ter esse mesmo efeito. Tomei a liberdade de trazer uma citação literal aqui do texto Paradoxo da Tolerância do Popper. Ele diz que a tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da tolerância.
Se estendermos a tolerância ilimitada mesmo aos intolerantes, e se não estivermos preparados para defender a sociedade tolerante do assalto da intolerância ou do intolerante, então os tolerantes serão destruídos e a tolerância juntamente com eles. Isso é para pensar no final de semana. Ou seja, sim, nós precisamos desenvolver a tolerância, mas tem um autor, Neto, que tem um texto muito interessante que fala sobre o dever da tolerância. E ele vai muito nessa direção da proposta do Popper. Então, qual é o nosso desafio? Nosso desafio é exercitar a tolerância conosco e com os outros, mas esta não pode ser cega. Não é tolerante permitir que algumas coisas que não poderiam ser toleradas sejam toleradas. Então, por isso é tão importante voltar lá para o conceito de que, no fim das contas, nós estamos falando de uma virtude, de um compromisso moral e ético. E o que a literatura diz que nós não podemos tolerar? Tudo aquilo que fere os direitos humanos. Tudo aquilo que fere a nossa humanidade comum. Então, isso é muito importante, porque então eu poderia dizer, mas essa pessoa aqui, eu tenho todo o direito de ser intolerante com essa pessoa, porque ela é intolerante com os outros. Pois é, mas nós precisamos lembrar que existe diferença entre intolerância e não tolerar. A intolerância é uma postura sistemática de não garantia dos direitos das outras pessoas, ou de me colocar, ou de colocar um grupo específico acima dos outros grupos e dos outros seres humanos. A não tolerância, ela pode ser um compromisso de não permitir que esse tipo de coisa aconteça. E quais são as coisas que nós devemos, então, exercitar tolerar? Por exemplo, tolerar que somos imperfeitos, tolerar as incertezas, tolerar as diferenças, as opiniões diversas, as emoções desagradáveis de sentir, o desconforto, a frustração, a incompletude, a falta, ou seja, todas essas coisas da nossa humanidade comum. E o que seriam coisas, segundo esses estudos, então, que não podemos não tolerar? As injustiças, a própria intolerância, os preconceitos, a dominação, a desumanização das pessoas, a violência, a agressão, a violação dos direitos, ou seja, tudo aquilo que fere os direitos humanos. E aí, como lidar então com quem é intolerante? Mesmo a pessoa que é intolerante deve receber dos tolerantes a tolerância. Ela, mas não o seu comportamento intolerante. Esse é um ponto extremamente importante. A gente vive discutindo isso nas TCCs. A gente ensina para os pais que é para eles separarem o comportamento da pessoa, da criança. O comportamento da intolerância não deve ser tolerado, mas tolerantes ou intolerantes, continuamos sendo pessoas. Então, não devemos tolerar tudo aquilo que fere a nossa humanidade comum. E aí eu preciso, nos últimos minutos, né, da minha fala, para eu não passar muito do tempo, né, retomar o modelo modal do Beck. No modelo modal do Beck foi incluída a ideia de atribuições de significados e expectativas. E um dos grandes ganhos da inserção desse tipo de crença ou pensamento dentro do modelo modal é o fato de que nós estamos falando
dessas nossas crenças, dessas nossas ideias, desses nossos pensamentos compartilhados com o nosso grupo sociocultural. Portanto, isso é assunto nosso, sim. E quem defende a ideia de que, porque trabalhamos dentro de perspectivas que estão fortemente focadas em trabalhar com alívio do sofrimento dos indivíduos, nós podemos voltar as costas para o fato de que todos esses indivíduos estão em um contexto e o fato de que todos esses indivíduos têm uma realidade social que é construída por todos esses indivíduos, isso é, além de inadequado como um todo, também se opõe às próprias teorias que nós estudamos e que nós seguimos. Que dicas a gente pode depreender da literatura para intervir? A primeira delas, dentro de uma perspectiva beckeniana, seria analisar esses pensamentos, essas emoções e esses comportamentos relacionados àquilo que é difícil para nós tolerarmos. E analisar se há evidências de que esses comportamentos devem ou não ser tolerados. Se a tua resposta for fere os direitos humanos, então isso significa dizer que isso não deve ser tolerado. E já falaremos sobre isso. O que fazemos então? Mas se nós estamos falando de coisas que a gente consegue encontrar se colocando como um observador distante dessa pessoa, dessa situação, dessas emoções intoleráveis, e a gente encontra evidências para o fato de que talvez haja validade naquilo que a pessoa está falando, e de que talvez sejam opiniões que devem ser toleradas, diferenças que devem ser toleradas, porque não ferem os direitos humanos, então talvez seja momento de investirmos em exercitar empatia e compaixão, de desenvolver forças pessoais para lidar com esses desafios, de escolher conscientemente tolerar. Por isso chamei a atenção de vocês para a filosofia, porque nos estudos filosóficos a gente viu que tolerância é um compromisso moral e ético, ou seja, está calcado nos nossos valores. Então, talvez nós também devamos desenvolver essa habilidade de tolerar o diferente na nossa vida, né? Muito bem, mas e em relação às coisas que a gente não deve tolerar? Em relação a essas coisas, nós devemos desenvolver ações afirmativas. Nós devemos trabalhar na direção de empoderar as pessoas para que mais e mais coisas que firam os direitos humanos não sejam toleradas. E para que a gente possa criar uma base para que mais e mais as pessoas possam ser protagonistas nesse social, nesse contexto, para que essas coisas que são intoleráveis não sejam toleradas de jeito nenhum. Ou seja, não esquecer que antes de sermos terapeutas de indivíduos, somos cidadãos e cidadãs que temos uma responsabilidade e um compromisso social com o qual a gente precisa se comprometer. Muito obrigada. Deixo aí meus contatos e um convite. Faça seu convite, então, professora. Vamos falar. Eu posso? Eu pensei em deixar só aí no ar. Não, divulga. A senhora vai também participar desse evento. Acho que o pessoal quer assistir mais e mais do seu conhecimento aí. Pode falar. Muito obrigada, Débora. Obrigada pela oportunidade. Já deixo o convite aí para todo mundo que tem interesse em terapias cognitivas e comportamentais para o nosso primeiro congresso online e 6ª Jornada Internacional de Terapias Cognitivas e Comportamentais do LAPIC, que vai acontecer de 2 a 4 de setembro, totalmente online e com muitas novidades. Como é que as pessoas fazem para se inscrever, professora? Pelo site da JTCC, www.jtcc.com.br.
Legal. Então, em setembro aí, agora com a pandemia, temos que fazer tudo online, né? Agora os congressos também vão ser online. Bacana. Cada um aí na sua casa, um com a lareira acesa. Sábado Isso à mesmo. noite. Sábado à noite, isso mesmo, em casa. É bom também. Bom, vamos para nossas perguntas, então, que o pessoal está mandando aqui pelo chat. Temos quase 2.000 pessoas online assistindo aqui a sua palestra. Que legal. Estão agradecendo muito, dizendo que amaram a palestra, nota 10, parabéns, professora, gratidão sempre. Que simpatia essa doutora, amei. Muito legal. Obrigada, gente, obrigada. Vocês são muito carinhosos comigo. Isso, vamos lá então para a primeira pergunta. Eu tenho aqui a da Karina Sestaro. Doutora, qual a relação da tolerância com assertividade em TCC? Maravilha. Pois então, tem toda a relação, tem toda a relação. Porque se eu exercito a tolerância, eu também preciso da habilidade de repente, colocar limites, né? Então, por exemplo, se eu percebo que determinada coisa não deveria ser tolerada, para que eu possa ocupar esse meu papel social de terapeuta e de pessoa, de não permitir que a intolerância vença, eu preciso exercitar a assertividade. Porque se eu achar que eu tenho direito, devido ao fato de eu ter sido até aqui tolerante, de ser intolerante com o outro, em que lugar isso me coloca? Em que postura isso me coloca? Mas isso não significa dizer, como a gente sempre discute, né, dentro da assertividade, isso não significa dizer que eu concordo, isso não significa dizer, tolerância não significa dizer que eu estou de acordo, mas que eu permito que aquela coisa exista, aconteça, se perpetue. Então, a assertividade é fundamental como habilidade comportamental de colocar esse limite quando eu perceber que determinado comportamento não deve ser tolerado. Ok, a próxima pergunta é do Ronildo Queiroz. Dramatização seria uma, dentre outras estratégias, adequada para auxiliar o cliente a lidar da melhor forma, como tolerar a si mesmo e aos outros? Pode ser uma boa estratégia, mas não só, né? Eu acho que além da dramatização, também a gente vai precisar investir muito mais nos exercícios, por exemplo, de compaixão, de autocompaixão, porque muitas vezes nós não nos conectamos com essa nossa humanidade comum. E aí a gente pode até ter um discurso de tolerância e dizer que eu acho que todas as pessoas são iguais, mas eu me acho, por exemplo, mais, ou muitas vezes eu me acho menos. Eu me coloco em situações, inclusive, de permitir algumas coisas, né? Então, sim, a dramatização pode ser uma boa estratégia, mas as estratégias voltadas para, por exemplo, uma reflexão, por exemplo, entrar em contato com essas emoções, por exemplo, porque, veja, se eu vejo determinadas coisas que eu avalio como injustas, quais são os tipos de reações emocionais que eu vou ter em relação a isso? E elas são absolutamente válidas que eu tenha, porque veja que a ideia é que determinadas coisas não devem ser toleradas, certo? E aí, como eu vou lidar com essa minha irritação, com essa minha raiva, ou até com essa minha ira em relação a um comportamento que de fato não deve ser tolerado? Então, sim, assim como a questão da assertividade que a colega anterior perguntou, a dramatização pode ajudar para desenvolver repertório, mas muitas vezes eu preciso também entrar em contato com essas emoções e com essas cognições que eu tenho e que muitas vezes eu ainda nem assumi para mim mesmo que eu tenho. Ok, aqui temos mais uma pergunta da Fabiana de Freitas Carezato. Ela fala parabéns, né, primeiro pela palestra, e ela traz o assunto aí da pandemia. Gostaria que falasse um pouco em como tolerar pessoas que negam a pandemia, Covid-19, colocando a sociedade em risco.
Perfeito. Esse é um excelente exemplo, né? Nós poderíamos, na verdade, falar de muitos exemplos dentro desse nosso cenário atual, né? A pandemia seria um deles. Toda vez que alguém se coloca em uma situação de que os seus direitos parecem ser mais importantes que o direito de outro, a gente vai estar vendo um movimento que está dentro de uma lógica de intolerância. Num nível mais baixo, talvez, às vezes tu poderia dizer, não, isso é só egoísmo, né? Mas, por exemplo, muitas vezes tem a ver com o fato também de eu não tolerar ficar em casa, por exemplo, seguir regras, por exemplo, e coisas do gênero, né? Então, eu continuo insistindo na tecla, né? Na ideia de que nós precisamos trabalhar na direção de ajudar as pessoas a perceberem isso. E isso precisa ser um movimento coletivo. Construir uma sociedade mais tolerante é um movimento coletivo, mas ele começa por cada indivíduo. Então, talvez comecemos por nós. As desculpas que nós damos para sair, por exemplo, será que nós estamos aderindo tão cegamente ao distanciamento social? Será que nós estamos seguindo todas essas orientações que nós estamos recebendo? E aí, nesse sentido, também trabalhar com o próprio modelo, né, de uns para com os outros. Esse é um outro ponto. No fim das contas, a gente não pode negar que os estudos da filosofia também vão falar sobre isso, e aí o paradoxo da tolerância do Popper fala sobre isso, que se nós estamos dentro de uma sociedade que é permissiva, que permite que a intolerância se espalhe, nós, na verdade, estamos dando base para que essa sociedade mais e mais e mais se comprometa com a intolerância e com o egoísmo. Então, nesse sentido, a gente pode também pensar em termos do que a gente está vivenciando, tanto em termos da pandemia, quanto em termos das questões raciais, quanto em termos das questões de gênero, quanto em termos de todas as questões, por exemplo, que a gente pode ver, onde a gente tem, de fato, grupos que se beneficiam e que não permitem, né, essa igualdade de direitos entre todos os grupos. Ok, então com essa última pergunta aí, a gente vai finalizando, né, a participação da professora Carmen Beatriz neste evento hoje. Mas antes, professora, o pessoal está pedindo para repetir o site do evento de setembro, que o pessoal se interessou bastante. Pode repetir, por favor? Claro, claro que eu posso. www.jotcc.com.br. Ok, então nos dias 2 e 4 de setembro deste ano, vamos ter esse congresso online aí com a participação da professora Carmen Beatriz. Professora, agradeço demais a sua participação no nosso evento de hoje, em nome da ArtMed, da ATC Rio de Janeiro, da FBTC. Muito obrigada pela participação e por todo esse conhecimento aí brilhantemente passado a todos nós. Muito obrigada, obrigada. Mais uma vez, parabenizar a TC Rio, parabenizar a FBTC pelo apoio, a ArtMed pelo apoio, e dizer que essas coisas, né, são oportunidades realmente da gente construir essa responsabilidade social que todos nós deveríamos não perder de vista. Muito obrigada. Isso mesmo. Muito obrigada.